Lotequeiros e lotequeiras de todo o Brasil, mais uma loteca aí acumulada, pessoal. 949, estimativa de 1.600.000, hein? No concurso anterior eu consegui fazer 9 pontos aí no meu jogo aí. Quem puder acompanhar lá, rever o vídeo lá, show de bola. Vamos lá então? Como de sempre, eu sempre jogo a grade aí pra gente acompanhar juntinho, valeu? Vamos lá. Novo Horizontino e Ituano. Novo Horizontino ocupa a segunda colocação com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Perdeu para o Figueirense de 2-1 no seu jogo anterior. E o Ituano com 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e está na terceira colocação. Ganhou do Criciúma ontem por 3-0, ganhou bem. Por isso aí eu vou jogar no empate ou no Ituano. Com essa vitória do Ituano aí, o Ituano querendo encostar já aí no vice-líder. E até então conseguir uma liderança aí do campeonato. Jogo 2, Atlético Paranaense e São Paulo. Atlético Paranaense na sexta colocação com 7 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Perdeu para o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, empatou com o Atlético Goianiense ontem pela Copa Brasil e conseguiu classificação. E joga contra o LDU na quinta-feira pela Sul-Americana. Vamos ficar de olho nesse jogo, hein? São Paulo, 17ª colocação, com 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Empatou com o Palmeiras pelo Brasileirão e ganhou do Vasco ontem pela Copa do Brasil. Classificou. E joga Libertadores contra o Palmeiras na terça-feira. Acredito que o São Paulo vai jogar com um time misto. O Atlético Paranaense também. Tem os seus... Não sei se os jogadores que estão pela seleção olímpica, os 2 jogadores do Atlético, se conseguem retornar para esse jogo de quinta-feira. Mas eu acredito que vai dar Atlético Paranaense. Jogando em casa, como eu sempre falo, o mandante está jogando em casa, tem a grama sintética, leva um pouco de vantagem sobre isso aí. Então, Atlético Paranaense seco. CSA e Avaí. CSA, 13ª colocação, com 5 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Perdeu para o Remo seu último confronto. Avaí na 4ª colocação, com 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Empatou com Vitória. É um jogo para... Eu tô achando que é um jogo para empate. Eu poderia até apostar no CSA ou empate. E empate, né? Mas eu vou apostar aqui no empate seco. Jogo 4, Vitória e Vasco. Vitória, 15ª colocação, com 2 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Empatou com o Avaí e perdeu para o Grêmio de novo, né, pela Copa do Brasil e foi eliminado. O Vasco na 10ª colocação, com 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Perdeu para o Botafogo por 2-0. Perdeu para o São Paulo por 2-1 com o Brasil. Eliminado também. Mas agora o Vasco vai estar com foco total pelo acesso, né, da Série A, pelo Brasileiro, da Série B. Então vou apostar aqui no Vasco, hein? Acho que o Vasco ganha. Jogo 5, Cuiabá e Bahia. Cuiabá na 16ª colocação, com 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Empatou com o Inter, lá no Beira-Rio. E o Bahia com 10ª colocação, com 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Perdeu para o Sport no finalzinho do jogo, isso aí. Ganhou do Atlético Mineiro ontem por 2-1 pela Copa do Brasil, mas não conseguiu classificação. Então eu acredito que vai ser mais um empate aí. Vou jogar no empate seco. Pessoal, tem gente falando que o Bahia é o favorito e tal, mas não confio muito não. O Cuiabá jogando em casa. Tem um Jorginho lá. É meio complicado ganhar o Cuiabá lá. Por isso que eu vou apostar no empate aqui seco. Quem puder apostar aí nos outros, ou Cuiabá o empate, ou Bahia o empate, apostem aí. Mas eu vou apostar no empate seco. Palmeiras e Fortaleza. Jogo 6. Palmeiras na 1ª colocação com 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Empatou com o São Paulo. E joga terça-feira com o São Paulo pela Libertadores. E o Fortaleza na 3ª colocação com 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Perdeu para o Ceará. Ganhou do CRB ontem e se classificou. Vou apostar no Palmeiras no empate, hein? Vou apostar aqui. Eu acredito que o Fortaleza está vindo bem no campeonato, mas acho que ele não consegue vencer não. Vou apostar aqui no Palmeiras no empate. Jogo 7, Vila Nova
e Sampaio Corrêa. Vila Nova com 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Na 14ª colocação, ganhou do Guarani no jogo anterior. Sampaio Corrêa na 7ª colocação com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ganhou do Brasil de Pelotas fora de casa. Tem um detalhe desse time aqui, eles se enfrentaram 13 vezes, pessoal. 7 vitórias do Vila Nova, 3 do Sampaio Corrêa e 3 empates. Só que o Vila Nova não ganhou ainda em casa. Vou apostar aqui no Vila Nova ou empate nesse jogo, hein? Jogo 8, América Mineiro e Fluminense. América Mineiro na 18ª colocação, com 2 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, empatou com o Atlético Goianiense. Fluminense na 12ª colocação, com 4 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Teve seu jogo da última rodada adiado, que foi Juventude, devido à Libertadores. Ganhou do Cerro Porteño e classificou. E já joga na quinta-feira com o Barcelona de Guayaquil. Vou apostar no empate aqui seco. Quem puder apostar aí no América Mineiro ou empate, que aposta. Porque eu acho que o Flusão não ganha esse jogo aqui não, hein? Jogo 9, Juventude e Atlético Mineiro. Juventude na 13ª colocação com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Teve o seu jogo adiado, né, com o Fluminense. E um detalhe aqui que em casa a Juventude só perdeu 2 vezes, hein? Vamos ficar de olho. E o Atlético Mineiro em 2ª colocação com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Ganhou do Atlético Paranaense. Perdeu para o Bahia ontem pela Copa do Brasil, mas conseguiu a classificação. E joga com River Plate na quarta-feira. Pessoal, vou dar uma de louco aqui, hein? Vou apostar no Juventude ou empate, hein? Ainda mais se o tempo lá estiver chovendo, estiver com chuva, eu acho que vai dar Juventude ou empate, hein? O Galo vai com força total contra o River Plate, hein? Jogo 10, Manaus e Volta Redonda. Manaus, 5ª colocação com 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Ganhou do Santa Cruz na última rodada. Volta Redonda em primeiro, líder, né? 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Ganhou do Altos no seu confronto, mas o Manaus não sabe o que é perder dentro de casa. Vou jogar no Manaus aqui. Quem puder jogar aí de repente no duplo aberto aí, ou Manaus ou Volta Redonda, pode jogar, mas eu vou jogar no Manaus aqui. Santos e Corinthians. Santos na 8ª colocação com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ganhou da Chape, não jogando muito bem, mas ganhou. Joga com o Juazeirense hoje pela Copa do Brasil, acredito que já está classificado. Ganhou de 4-0 o primeiro jogo. E joga contra o Libertad na quinta-feira pela Sul-Americana. O Corinthians na 11ª com 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, perdeu para o Flamengo. Clássico é clássico, né? Eu ia apostar aqui no empate seco, mas eu vou jogar aqui num duplo aqui. Santos ou empate? Santos e empate. Botafogo na Paraíba e Paysandu. Botafogo na 2ª colocação com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Empatou com o Ferroviário. E o Paysandu na 3ª colocação com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ganhou do Tombense. Pessoal, os dois times aí com o mesmo número de vitória, empate e derrota. Mas vou apostar aqui no Botafogo, hein? Eu acredito que eu deva dar o Botafogo na Paraíba. Jogo 13, Ceará e Atlético Goianiense. Ceará na 7ª colocação com 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Ganhou do Fortaleza no último jogo. E o Atlético Goianiense na 9ª, com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Empatou com o América Mineiro. Empatou com o Atlético Paranaense ontem, foi eliminado pela Copa do Brasil. Muitos vão apostar no Ceará, mas eu acredito no Atlético Goianiense aqui. Vai ter agora vai usar todas as suas forças pelo Brasileirão. Então acredito que vai dar Atlético Goianiense. E por último, jogo 14, Flamengo e Inter. Flamengo na 5ª posição, com 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Ganhou do Corinthians e joga com o ABC hoje, praticamente classificado. E o Inter na 14ª, 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Empatou com o Cuiabá em casa. E o Flamengo joga com a Libertadores quarta-feira com o Olímpia. Poupou todos os titulares. Com certeza vai jogar com o Inter com titulares. Então, pessoal,
é Flamengo seco. É isso aí, galera. Foi mais um jogo aí da Lotteca aí. Espero que vocês tenham gostado do palpite. Aqui é mais uma ajuda mesmo, né? De repente você possa estar com dúvida aí. Como eu também fico com dúvida aqui de alguns jogos aqui, e eu mudo, entendeu? Que a gente está para ajudar um ao outro. Valeu? Mas olha só, não se esqueça de inscrever no canal Lotteca do Bettini. O pessoal tá gostando muito do canal, tá sempre me pedindo para não continue com o canal, dá os seus palpites. Pô, eu fico muito feliz com isso aí, o pessoal gostando. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Boa sorte pra gente, que a gente consiga faturar esse prêmio aí. Valeu, aquele abraço, tamo junto.